Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode soltar aí, viu? Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Ao anjo da igreja em Esmina, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Senta adorando o nome do Senhor. Se puder deixar o fundo, deixar mais suave. Aleluia. Toda honra, toda glória. O fundo musical pode baixar mais. Aleluia. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra que eu costumo dizer que liberta, que transforma, que cura, que sara e que leva o homem e a mulher ao céu de luz. Foi bem dito aqui pela serva do Senhor que esta palavra foi revelada a João quando ele é levado à ilha chamada Pátimo. João está naquela ilha não porque foi convidado. João, ele está naquela ilha não porque ele desejou estar naquele lugar. A palavra ilha, ou nome ilha, até parece ser um lugar confortável, um lugar de luxo, mas João aqui estava preso por causa da palavra do Senhor. A ilha, por nome Pátimo, era nada mais e nada menos do que uma prisão. João foi lançado dentro daquela ilha para terminar os seus últimos dias da sua vida naquele ambiente. Parece que eu vejo João sendo levado para a ilha chamada Pátimo. Quem sabe os demais presos daquele lugar vai olhar para João e dizer: João, aqui é o final da tua história. João, aqui é onde termina o seu ministério. João, é aqui o ponto final da tua história. Mas a Bíblia diz que é lá aonde João está que ele vai ter as maiores revelações que um homem pôde receber na face da terra. A primeira verdade que eu aprendo aqui nesta noite é: aonde o homem, aonde a circunstância, aonde o diabo coloca um ponto final, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele coloca uma vírgula e diz: não tem nada acabado para você. Quem sabe nesta noite alguém chegou aqui debaixo de uma palavra negativa. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu respeito. O grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque hoje pode ser apenas o começo de uma grande história. A Bíblia diz que João está lá. Quem sabe alguém está olhando e está dizendo: não tem mais jeito, está tudo acabado. Quando de repente o Senhor se apresenta a João, e João narra dizendo que a sua voz era como voz de muitas águas. Quando João contempla esta revelação, ele começa a narrar dizendo que os seus olhos eram como chama de fogo, os seus cabelos eram brancos como a lã,
os seus pés era como latão reluzente, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O interessante que quando João vê, ele caiu no chão como morto. Sabe o que eu acho lindo? Que João está caído. Aí o Senhor olha para ele e diz: João, não temas, porque eu sou o princípio e eu sou o final de todas as coisas. Sabe que Jesus estava dizendo para ele: eu estou no controle de tudo, eu estou no controle de tudo, eu estou no controle de tudo. Eu vim trazer uma palavra de Deus ao coração de alguém aqui nesta noite. Entra ano e sai ano e Deus permanece no controle. Entra governo, sai governo e Deus permanece no controle de todas as coisas. O Senhor se apresenta ao servo João e começa a trazer as revelações do Apocalipse. Ele olha para João e diz: João, o que tu vê? Escreve sobre um livro. João começa a receber palavras direcionadas pelo Senhor para cada igreja determinada. O interessante é que a mensagem que João recebe é direcionada ao anjo da igreja. Perceba que ele vai trazer uma palavra revelada para cada igreja. Para cada igreja o Senhor tem uma palavra. Para cada anjo o Senhor tem uma palavra. Quando eu olho a Bíblia Sagrada no livro de Éfeso, para a igreja de Éfeso o Senhor tem uma palavra para aquela igreja. Para a igreja de Esmirna, Deus tem uma palavra para aquela igreja. Para a igreja de Tiatira, Deus tem uma palavra para aquela igreja. E toda palavra o Senhor termina dizendo: ao que vencer, ao que vencer. Porque a gente quer receber da parte de Deus. Mas eu saí lá de Brasília para dizer para alguém aqui nesta noite que Deus não tem vitória para quem começa e para na beira do caminho. Deus não tem vitória para quem começa e não termina. Deus não tem vitória, irmão, para quem não está interessado aí até o final. Eu nunca vi alguém ganhar o troféu de uma corrida que percorreu apenas a metade. Mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu venho buscar uma igreja lavada e remida, que perseverou até o fim. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: a vitória é para quem permanecer até ao fim. O Senhor se apresenta a essa igreja, a igreja de Esmirna. Ele diz à igreja de Esmirna, escreve estas coisas, diz: o primeiro e o último. Ele se apresenta com aquele que é desde o princípio de todas as coisas. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi criado se fez. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e todas as coisas foi formada por ele, através dele, para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se apresenta a essa igreja dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último, o que esteve morto e reviveu. Ele padeceu morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Existe algumas pessoas por aí, irmãos, que está servindo o Deus do Salmo de número 115. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não. Mas o Deus que você serve é o Deus que se apresentou a João. Ele tem pés e anda. Pastor, me prova.
A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio de uma tempestade. De repente o meu Cristo vem caminhando por cima das águas. Ele tem mão e apalpa, porque Isaías disse que os meus braços não estão encolhidos para que possa salvar. Certa feita ele desceu do monte, um leproso olhou para ele e disse: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus olhou e disse: eu quero. Tocou no leproso e o leproso foi purificado. Ele tem olhos e vê, porque diz a palavra do Senhor que os seus olhos são como chama de fogo. Está contemplando os bons e os maus na face da terra. Ele tem ouvido e ouve, porque ele diz na sua palavra que os seus ouvidos não estão agravados para que possa ouvir. Os seus ouvidos estão atentos à oração que está sendo feita dentro desta casa nesta noite. O Deus que você serve está vivo. O Deus que você serve é o Deus que se apresentou a Abraão, dizendo: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio desta idolatria e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmão, quando eu olho para esse texto, eu entendo que Abraão estava em uma terra rodeada de águas. Abraão era rico, mas Jesus se apresentou para ele e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de ti pai de uma nação. Abraão tinha uma esposa que era estéril. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se você ficar aqui, você vai viver o possível. Se você sair daqui, eu te mostro o impossível. O Deus que você serve é o Deus do impossível. Pastor, é impossível, é aqui que ele faz milagre. Pastor, não tem jeito, é aqui que ele faz milagre. Pastor, não tem mais, é aqui que Jesus faz milagre. Só eu creio em milagre ou tem alguém comigo aqui? Aleluia. Ele é Deus de milagre. Esteve morto, mas está vivo. 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 Foi o que Jó disse: o meu Redentor vive. Vive, oh glória. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico. Entre aspas, mas tu és rico. A igreja de Esmirna era uma igreja, uma das menores. Não tinha muitas condições. Se achava pobre. Mas o Senhor está olhando para ela dizendo: tu és rica. Aleluia. Estamos vivendo em uma terra, irmão, que às vezes dizem por aí que o homem vale o que tem. E tem pessoas que olham e dizem: eu não tenho nada, então não vale nada. Mas tu tem o que é mais precioso. O que, pastor? A presença do doce Espírito Santo de Deus. A presença de Deus ninguém compra. Certa feita os apóstolos estão pregando, de repente aparece um mágico e diz: quanto é que eu pago aí para ter desse poder? Quanto é que eu pago aí para ter dessa unção? Quanto é que eu pago aí para ter dessa graça? Ei, dinheiro nenhum compra a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, a minha igreja é rica e poderosa na face da terra. O que você tem, irmão, dinheiro nenhum pode comprar. Talvez alguém aqui conhece, na região de Pires do Rio, um grande empresário, eu acredito que há uns 2 anos atrás, se enforcou, tirou a sua própria vida, se matou. Por quê? Porque tinha dinheiro, mas não tinha a presença de Deus. E a presença de Deus é a maior riqueza que um homem ou uma mulher pode ter. A salvação, porque diz a Bíblia que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. O Senhor está olhando para aquela igreja e está dizendo: tu és rica. Me faz lembrar, irmão, um testemunho da irmã Maria, lá na cidade de Planaltina, Distrito Federal. Não sei se alguém conhece Planaltina, DF. A irmã Maria, muito simples, pobrezinha, ganhou um lote de herança. Não tinha dinheiro para construir, Edmar, construiu um barraquinho, caindo nos pedaços.
Do lado da irmã Maria mudou-se uma empresária. Seu esposo, todo mundo bem sucedido, construíram um prédio do lado da irmã Maria. Uma casa de 3 andares, linda, perfeita. A doutora tinha um marido bem sucedido, os filhos, tudo formado. E do lado da irmã Maria, a irmã Maria tinha um esposo alcoólatra, os 2 filhos drogados. E lá da sacada da sua casa, a doutora via a tribulação daquela casa. Mas a irmã Maria era crente. Certa feita, aquela doutora, irmão, decidiu tirar sua vida. Encheu a mão de remédio, subiu para a varanda da sua casa. Quando ela ia tomar os medicamentos lá embaixo, estava a irmã Maria, quem sabe, cantando aquele hino, né, que está sendo criticado aí. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, oh glória, aleluia. Daqui a pouco a doutora começou a se arrupiar lá em cima, largou a mão daqueles remédios, desceu a escadaria da sua casa e bateu no portão da irmã Maria. Quando bateu no portão da irmã Maria já abriu o portão com um sorriso no rosto, irmão, porque tem gente que não tem dinheiro, mas tem a felicidade da salvação. Quando ela abre o portão, a glória, a doutora olha para a irmã Maria e pergunta: irmã Maria, eu posso entrar? Ela olhou para a doutora e disse: doutora, a senhora por aqui, a senhora nunca veio na minha casa, mas pode entrar. Mas já vou dizendo que não tem sofá, a única coisa que tem é um tamborete para a senhora sentar. Mas a doutora foi entrando dentro daquele lote e já foi se arrupiando todinha. Quando entrou dentro daquele barraquinho simples, ela foi se arrupiando todinha. Quando ela sentou no tamborete, ela olhou e disse: irmã Maria, eu não entendo. Eu tenho um marido bem sucedido, os meus 2 filhos são formados, eu estava prestes a tirar minha própria vida, quando de repente, irmã Maria, lá da sacada do meu prédio, eu ouvi a senhora adorando, eu ouvi a senhora glorificando, eu ouvi a senhora exaltando. Me diga o que é que você tem, me diga o que é que você tem, porque eu percebi, irmã Maria, que o seu marido é alcoólatra, os seus 2 filhos são drogados. Me responda o que é que você tem. A irmã Maria olhou para ela e disse: é porque você está vendo por fora. Por fora parece que o barraco está desabando, por fora parece que está tudo de cabeça para baixo, mas por dentro tem uma presença que queima. Uma pra lá, banda candaraia. A irmã Maria olha para ela: eu posso não ter a casa que você tem, eu posso não ter o carro que você tem, eu não posso ter a família perfeita que você tem, mas eu tenho a riqueza do céu, a riqueza do céu, a riqueza. Jesus está olhando para essa igreja e está dizendo: tu és rica. Então deixa de besteira, irmão. Talvez você não consiga nessa terra a casa do sonho, talvez você não consiga nessa terra o carro do sonho, mas o grandão está na casa e está dizendo: se alegre, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre na presença de Deus. Os discípulos, certa feita, apresentou-se para Jesus todo feliz, dizendo: ô Senhor, a gente ora, os demônios saem, a gente ora, os enfermos são curados. Jesus olha para ele: deixa de ser besta, se alegre, porque vocês têm um nome arrolado no livro da vida, no livro da vida. Louco, se hoje eu pedisse a sua alma, a maior alegria de um homem e de uma mulher é ter o nome no livro da vida. A Bíblia diz que tinha um homem rico, avarento, e um homem pobre. O pobre desejava comer das migalhas que caía do rico. Ambos morreu o rico, morreu o pobre. O rico morreu, foi sepultado. O pobre morreu e foi recebido no seio de Abraão. De repente o rico olha e diz: Senhor, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo e molhe a minha língua. O pai Abraão olha e diz: não posso, porque é uma divisão da onde eu estou para onde você está. Então diga para ele voltar lá e pregar para os meus parentes
para que eles não venham para o lugar de tormenta onde eu estou. Aí sabe o que o pai Abraão respondeu? Lá tem os profetas. Alabanda calamachúria. Tem gente que está perdendo tempo, irmão, mas o grandão está na casa e está dizendo: ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. A porta do céu ainda está aberta. Tu és rico. Conheço as tuas tribulações, as tuas pobrezas, mas tu és rico. A blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para ser posto à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O tema que foi me passado é que iremos passar. As lutas desta vida caminham para o fim. As lutas dessa vida caminham para o fim. Hebreus, no livro de Hebreus diz: portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Deus sempre quis um repouso para mim e para você. Deus sempre quis um repouso para a minha vida e para a tua vida. Pastor, me prova em Gênesis. A Bíblia diz que no Éden o Senhor planta um jardim. Naquela época não tinha espinho, não tinha brolhos. Adão estendia a mão, comia do bem e do melhor. Eva estendia a mão, comia do bem e do melhor. Era uma terra boa, um repouso que Deus preparou para eles. Eles estavam tranquilos na face da terra. Quando de repente a Bíblia diz que Eva come do fruto, dá para o seu marido, eles perdem o jardim. Mas o jardim era o que Deus tinha para o homem. Aí a Bíblia diz que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Uma terra boa e larga. Terra boa e larga. Terra boa e... A terra era tão boa que 2 homens tinham que carregar o fruto. A terra era boa, a terra era larga. O Senhor dá uma ordem e diz: quando vocês chegarem lá, tirem os jebuseus, tudo que era eus, tirem de fora da terra, para que vocês conquistem aquela terra. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus permitem que os inimigos fiquem naquele mesmo ambiente, e eles vão perder Canaã. Aí Jesus vem, olha para a sua igreja e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez, para que vocês estejam aonde eu estiver. Pastor, não me entendi. O grandão está na casa e está dizendo: tem um repouso preparado para... Aonde diz a Bíblia: as ruas são de ouro. Aonde não haverá morte, aonde não haverá choro, aonde não haverá tristeza, Ele enxugará de todos os olhos todas as lágrimas. O grandão está na casa e está dizendo: ei, a tribulação desta vida caminham para o fim, caminham para o... Deus não prometeu, irmão, riqueza, bonança nessa. Não. Ele está na casa e está dizendo: já preparei o lugar para o meu povo. Eu já preparei o lugar de descanso para a minha igreja. Existe um lugar preparado para mim e para você. Você pode dar glória a Deus por isso. Eu me recordo, irmão, que eu andava mais perdido do que cego em tiroteio. Entrava numa igreja como essa, entrava gelado e saía gelado. Não entendia nada. E Jesus tinha um plano, um projeto. E quando Deus tem um projeto, um plano, Ele salva. Porque Ele é Deus. Porque Ele é fiel. E o Senhor começou a me mostrar
visões, mesmo fora da sua presença. E uma das visões que mais me marcou foi o arrebatamento da igreja. E a pessoa mais crente que eu conheci era minha mãe. E lá vai minha mãe sendo arrebatada e eu ficando. Lá vai minha mãe sendo arrebatada e eu ficando. E muita gente sendo arrebatada e muita gente ficando. E aquele sonho me perturbou. E o Senhor começou a me cercar. O Senhor começou a me cercar. Sabe o que ele estava dizendo? Eu quero te salvar. Eu quero te salvar. Eu quero te salvar. Tem um lugar preparado para ti. 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 Aqui nessa terra, irmão, é cheio de divisão. Só quem tem dinheiro mora nos melhores lugares. Só quem tem dinheiro mora no lugar de luxo. Mas lá não. Tem um lugar preparado para mim. Tem um lugar preparado para você. Tem um lugar preparado para a noiva do Cordeiro. Tem um lugar de descanso. Tem um lugar preparado para mim e para você. O problema é que tem muita gente, irmão, procurando descanso aqui nessa terra. Mas o descanso que Deus tem para ti não é aqui. O descanso da igreja não é aqui. Tem gente procurando galardão aqui. Tem gente procurando reconhecimento aqui. Tem gente que diz, né? Ninguém me reconhece. O lugar de ser reconhecido é lá no ML, irmão. É lá que a gente vai reconhecer o indivíduo. Mas naquele grande dia, oh glória, o Senhor vai me receber e te receber. Eu encerro agora. Um casal de missionários. O sonho deles, irmãos, era fazer missões, pregar a palavra de Deus. A única coisa que eles tinham era um dinheiro que dava para comprar ou a passagem ou as alianças. Decidiram comprar as passagens. Foram para a África fazer missões. A igreja preparou uma festa de despedida. Eles foram, passaram 50 anos na África, pregando a palavra de Deus. Lá eles tiveram filhos e lá mesmo eles morreram de enfermidades naquela terra. Passaram 50 anos, um olhou para o outro e disse: vamos voltar para casa. Já é hora de voltar para casa. Juntaram dinheiro, compraram as passagens, voltaram para casa. Quando chegaram no aeroporto não tinha ninguém para recebê-los. O pastor, aquele velho pastor, ficou triste. Chegou em casa, quando abriu a porta da casa, a casa toda empoeirada, os móveis comidos pelo cupim. Ele olhou para a esposa e disse: meu bem, é isso que Deus dá para os seus filhos quando volta para casa? Aquela irmã sábia, como diz a Bíblia, que a mulher sábia edifica a casa, olhou para ele e disse: mas meu amor, nunca vi o senhor reclamando, nunca vi você falando isso. Ele olhou para ela e disse: mas é isso que Deus dá para os seus filhos quando retorna para casa? Ele ficou muito triste. Ela olhou para ele reclamando e disse: enquanto tu vai ficar aí reclamando, eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus. Aquela irmã fervorosa foi para um culto como esse adorar a Deus. Quando ela está saindo, ele diz: ah, tu vai adorar a Deus? Então aproveita, quando tu estiver lá, tu pergunta para Deus se isso é o que ele dá para o seu servo quando retorna para casa. Aquela irmã foi para a igreja, culto pentecostal, ela adorou a Deus em fervor. Voltou para casa cantando, voltou para casa adorando. Quando chegou lá, o pastor olhou para ela: e aí, minha filha? Perguntou para Deus se essa é a paga que Deus dá para os seus filhos quando eles retornam para casa. Ela disse: claro, meu bem. Ele olhou e disse: e ele respondeu? Claro que respondeu. Deus sempre respondeu a gente. Deus sempre responde. E o que foi que Deus falou? Ela olhou para ele e disse: Deus disse para mim falar para você que nós ainda não chegamos em casa. Que nós ainda não chegamos em casa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Vai valer a pena, irmão. Aguenta mais um pouquinho, pastor. Vai valer a pena os levantes. Vai valer a pena as perseguições. Vai valer a pena as calúnias. Vai valer a pena. O grandão está na casa e está dizendo: ei, essa tribulação vai passar. Eu vou enxugar cada lágrima dos teus olhos.
Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: ei, está tudo preparado, está tudo preparado, está tudo preparado. Logo a trombeta vai soar e a igreja será arrancada com muita força desta terra. A igreja será arrancada da face desta terra. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. Tenha alegria da salvação. Se alegre, irmãos. Se alegre. Se alegre. Eu pregava ontem na cidade de Águas Lindas. E eu disse uma palavra: a gente precisa ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Porque existem pessoas, irmão, que estão indo a passos largos para o inferno. E a pergunta é: pregou para ela? Você adorou uma canção que você adora aqui dentro para ela? Será que você foi instrumento? Eu comecei a recordar, pastor, o que Deus fez na minha vida. Porque no começo da minha história, quando eu tinha 13 anos de idade, um pastor por nome Pastor Sidney, ele pregava numa favela, não tinha igreja, era debaixo de uma garagem emprestada. Mas ele pregava a palavra. Eu não aceitei a Jesus, mas eu ouvi a mensagem de Cristo. E até hoje eu sou grato a Deus pela vida do pastor Sidney. Um pastor por nome Pastor Marcos, bombeiro, me ofereceu um curso de brigadista. Olha que bênção. O meu amigo terminou o curso. O outro meu amigo fez a metade do curso. Eu nem pisei o pé lá. Mas até hoje eu sou grato pela vida do pastor Marcos. Pastor Misael, quando eu aceitei a Jesus, irmão, eu entreguei o revólver na mão dele e disse: a partir de hoje eu vou ser crente. Pastor Gustavo me parou no meio da rua, perguntou o que tem dentro da igreja, que eu estou lá dentro da igreja. Eu disse: eu lá sei. Ele disse: quer saber? Eu disse: quero. Ele me levou para a igreja. Eu ouvi uma pregação como essa e levantei a mão e aceitei a Cristo como o único suficiente Salvador da minha vida. Pastor Erinaldo, um pastor que me pastoreou por 2 anos, irmão, mas eu dei trabalho para ele, viu? Porque crente, quando está começando a dar trabalho, é uma bênção. Não sabe de nada, pergunta de tudo, quer saber de tudo, quer fazer tudo. Ele não deixava fazer nada. Mas até hoje eu sou grato pela vida do pastor Erinaldo. E os meus pastores atuais, que me deram a oportunidade de dirigir o primeiro trabalho, abrir a primeira igreja, abrir a segunda igreja. E para a glória de Deus eu pastoreio a 4ª igreja já pelo ministério. E todos esses pastores que eu estou falando, eu tive a oportunidade de ir na igreja que eles estão pastoreando, pregar a palavra de Deus e dizer: pastor, eu sou grato pela tua vida. Aí a pergunta que eu quero te fazer é: será que daqui uns dias vai ter um pregador como eu em cima de uma tribuna dizendo: eu quero agradecer o irmão fulano de tal, porque ele foi canal de Deus na minha vida. Eu quero agradecer a Deus pela irmã fulana de tal, porque ela foi instrumento de Deus na minha vida. Seja instrumento, irmão, de Deus na vida de alguém. Quem sabe 2022 tu não fez nada para Jesus. O grandão está na casa e está dizendo: tu tem a oportunidade ainda de fazer diferente. Pastor, o pior culto da minha vida que eu participei numa igreja foi quando o pastor no final do ano disse assim: nós não ganhamos ninguém, mas não perdemos ninguém. Está repreendido, irmão. A gente tem que ganhar almas. A gente tem que ganhar almas. A gente tem que ganhar alma para Cristo. Não seja egoísta, viu? Tem uma cidade maravilhosa preparada para você. Tem uma cidade linda preparada para você. Tem uma cidade maravilhosa. Não seja egoísta. Leve o teu vizinho também. Leve o teu amigo também. Leve o teu patrão também. Leve. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado. Diga para ele: seja instrumento na vida de alguém. Tem gente que está bem assim: quando eu for diácono, vocês vão ver. Quando eu for presbítero, eu vou ungir mesmo. Quando eu for evangelista, eu vou evangelizar. Quando eu for pastor, eu vou aconselhar, vou pastorear. Irmão, o grandão está na casa e está dizendo: dê lugar agora. A minha mãe, para mim, é a maior missionária que eu conheço, viu? Não é porque é a minha mãe.
mas é uma das maiores missionárias que eu já vi. Pastor, por quê? A minha mãe não sabe ler e também não sabe escrever. Ela para alguém na rua, abre a Bíblia assim, ó, e diz: lê aí. Aí a pessoa lê, ela começa a pregar do jeito que ela entende. No final a pessoa está chorando, levanta a mão e aceita Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. A gente anda por aí, irmão, tem algumas mesas, aqui não, é só lá em Brasília, algumas mesas por aí, fala-se de tudo, menos de Deus. É só lá para Brasília. Aí eu cheguei lá na minha mãe, as lágrimas escorrendo nos olhos, e ela disse: meu filho, eu ganhei mais uma alma para Jesus. Eu ganhei mais uma alma para Jesus. Eu disse: foi, mãe, ganhou quem para Jesus? Ela disse: a Tramontina. Eu disse: quem é Tramontina, mãe? Aí um amigo meu disse: Daniel, Tramontina é uma mulher perigosa aí, que já matou muita gente na faca. Aí minha mãe lá toda feliz dizendo: eu ganhei a Tramontina para Jesus. O grandão está na casa e está dizendo: eu quero levantar uma igreja poderosa, eu quero levantar uma igreja que vai ganhar alma. Eu vou profetizar aqui nessa noite, irmão. Deus está derramando sobre você nesta hora uma unção, uma autoridade. Almas se renderão aos pés de Cristo através do teu louvor, através da tua adoração, através da tua oração, através da tua pregação. Jesus vai salvar. Jesus vai salvar. Jesus vai salvar. Jesus vai salvar, 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 Jesus vai salvar. Pessoas vão bater na tua porta, vai dizer: eu quero servir o Deus que você serve, o Deus que você serve, o Deus que você serve. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua presença, diante da tua face, Deus, eu quero ser grato a Ti por esta igreja, por este povo. Ó Deus querido, eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está levantando adoradores neste lugar. O Senhor está levantando pregoeiros neste lugar. O Senhor está levantando ganhadores de alma neste lugar. O Senhor está levantando homens e mulheres cheios da Tua autoridade nesta noite. Ó Deus querido, Deus amado, Deus santo, eu quero profetizar, ó Pai, que almas se renderão diante dos Teus pés, através da Tua igreja, através do Teu povo, para a honra e a glória do Teu santo nome. Opera de forma poderosa e extraordinária, e só quem acredita glorifica o nome de Jesus.